Olá, bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre as 4 dietas que a pessoa que fez cirurgia bariátrica não deve fazer. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Helena Malnati e eu sou cirurgiã bariátrica aqui de Brasília. Por que eu resolvi fazer esse vídeo falando das dietas que você não deve fazer? Todos os dias eu recebo perguntas assim: doutora, eu parei de perder peso, eu tive reganho, eu tô no platô, como é que eu faço para voltar a perder peso? E aí vem aquelas perguntas de todas as dietas possíveis e imagináveis. Eu posso fazer jejum intermitente? O jejum intermitente é bom para quem fez a bariátrica? Eu posso fazer a dieta low carb? Doutora, eu tô fazendo a dieta dos pontos e não tô perdendo nada. Doutora, aquela dieta líquida que eu fiz logo depois da cirurgia é boa para mim? Qual é a melhor dieta para mim que fiz a cirurgia bariátrica e não estou perdendo peso e quero voltar a perder? Então vamos lá que eu vou falar para vocês primeiro as piores dietas que você pode fazer e depois eu vou falar para você qual é a dieta que vai reativar a sua bariátrica, combinado? Então vamos lá. A primeira delas que você não deve fazer é a tal da dieta líquida. Aquela dieta líquida restritiva logo depois da cirurgia não deve ser feita, porque aquela dieta, ela é preparada, ela é pensada para aquele momento em que seu estômago está costurado, cortado, machucado, inchado, e você precisa manter simplesmente a sua hidratação. Não é à toa que 3 meses depois da sua cirurgia, os seus cabelos começam a cair. Por quê? Porque é uma dieta muito restritiva. O seu corpo não está preparado para essa dieta. O seu corpo não gosta disso. Quando você faz uma restrição muito grande, o seu corpo vai diminuir o seu metabolismo e vai aumentar a sua fome. Por mais que você perca sim peso num curto período, você vai perder peso de músculo, não só de gordura. Você vai perder gordura e muito músculo, o que a longo prazo vai favorecer um reganho de peso muito rápido. Então não façam a dieta líquida de novo. Então vamos lá, vamos falar agora da dieta low carb. Aquela dieta que você diminui muito a quantidade de carboidratos e come uma quantidade menor do que 30 gramas de carboidrato ou menor do que 20 gramas de carboidrato por dia. Ela é uma boa opção para quem fez a cirurgia bariátrica? Vamos lá, gente. A dieta de quem fez a cirurgia bariátrica, ela sim dá preferência para proteína, mas ela não é uma dieta low carb, não. A gente vai falar da composição do prato bariátrico e vocês vão ver que ele tem uma quantidade um pouquinho maior de carboidrato. Por que que não é legal fazer uma dieta que restringe um grupo alimentar? Porque quando você restringe um grupo alimentar, como na low carb, por exemplo, e pode ser qualquer outra dieta que você restrinja grupos alimentares ou coma apenas um grupo alimentar, como a dieta do ovo, a dieta da sopa, a dieta do abacaxi, quando você restringe muito a sua dieta, você acaba gerando comportamentos que podem ser compensatórios, comportamentos que podem ser compulsivos. Então, o que acontece, além do que eu falei lá naquela dieta líquida, de quando você restringe muito a alimentação, você diminui o metabolismo, você aumenta a fome, tem os centros, do prazer ligados à alimentação. E quando você restringe muito, quando você proíbe um alimento, você acaba ativando, esses centros sabe aquela coisa do proibido é mais gostoso? Ponto. É isso que acontece. Então, quando você proíbe um alimento, ele fica mais gostoso, você pensa mais sobre ele e aí, de repente, quando você come, você pode não conseguir se controlar. Muitas vezes, quem come um quadradinho de chocolate, por exemplo, todos os dias, no fim de uma semana, come uma quantidade de chocolate muito menor do que quem passa um mês inteiro sem comer, mas de repente quando come não consegue se controlar e come um pacote de biscoito ou de bombom inteiro. Então, só para vocês entenderem aí, para a gente imaginar essa diferença de quantidade, tá bom? Não façam restrição de grupos alimentares. Vamos para a terceira dieta que vocês devem evitar: o jejum intermitente. O jejum intermitente é a dieta da moda. O jejum intermitente é bom para tanta coisa. Já foi provado que o jejum intermitente é legal para quem tem diabetes,
que o jejum intermitente é bom para vários grupos, que ativa a imunidade, que a cetose é legal para quem tem algumas doenças como epilepsia, porém, a gente não recomenda para quem fez bariátrica. Talvez, em algum momento, a sua nutri pode querer usar essa estratégia para fazer alguma restrição, mas a longo prazo não é legal. Por que não é legal? Lembra que eu falei para você qual que é o grupo que você deve dar mais atenção, qual é o grupo alimentar de macronutrientes que a gente chama, que você deve dar mais atenção depois da sua bariátrica? Qual era? A proteína, tá? E a proteína, você sabe quanto de proteína você deve comer ao longo do dia? Mais ou menos, vai depender do seu peso, da sua estrutura, mais ou menos de 80 a 100 gramas de proteína por dia. Quando eu falo de 80 a 100 gramas de proteína por dia, eu não tô falando de um bife de 100 gramas não, tá, pessoal? Um bife de 100 gramas, às vezes a gente fala assim, a pessoa já fala, ah, não, é um bife muito grande. Não, não é isso não. Tá? Não é dividir esse bife de 100 gramas e comer metade no almoço, metade no jantar, não. Um bife de 100 gramas de carne tem mais ou menos 20, 25 gramas de proteína, tá? 25 gramas de proteína. Um pedaço de frango de 100 gramas, um pedaço de peixe de 100 gramas, vai ter por aí 25 gramas de proteína. Um ovo, para vocês entenderem, tem de 4 a 6, dependendo desse tamanho do ovo. Um pedação de queijo, né, uma lasca assim de queijo branco, também tem mais ou menos uns 5 gramas de proteína, tá? Se vocês quiserem saber exatamente quanto tem de proteína né, nos alimentos que vocês estão comendo, existem várias tabelas no Google, existem vários aplicativos que eu vou colocar nos comentários aqui para vocês, que vocês podem usar. Então, vocês precisam comer de 80 a 100 gramas de proteína por dia, que vai dar mais ou menos 4 pedaços de bife, ou vocês vão dividir isso daí nas refeições entre as outras proteínas. Vamos supor que você resolva fazer um jejum intermitente, então, de 16 horas e você vai comer ao longo de 8 horas do seu dia. Quantas refeições? 8 horas você vai comer de meio-dia até as 8. Quantas refeições você consegue colocar de meio-dia às 8? 3? 4 refeições? Imagina então que você consegue colocar 4 refeições. Você consegue colocar 4 refeições, cada uma com um pedação de bife? Se você respondeu sim, você pode tentar o jejum intermitente. Se você respondeu que não, você precisa de uma dieta mais fracionada. Você precisa de mais refeições para você colocar um pouquinho de proteína em cada refeição. Então, quando a gente fala de jejum para pessoa que fez bariátrica, a gente não gosta dessa estratégia porque é muito difícil o paciente que fez bariátrica comer tanta proteína em tão pouco tempo. Então, ao longo do dia, se você dorme 8 horas, você vai ter 16 horas para comer. Você em 16 horas pode fazer 7 refeições, né? 6, 7 refeições. É o dobro do número de refeições que você pode fazer se você estiver fazendo jejum. Então não é que você vai comer o dobro, não. Você vai comer menos, mais fracionado, colocando proteína em todas as refeições. Então, vamos lá agora, qual que é a minha dica de dieta ideal para quem fez a bariátrica? Exatamente essa, uma dieta fracionada. Então você pode comer de 3 em 3 ou de 2 em 2 horas, de acordo, né, com a sua fome e de acordo com o seu planejamento alimentar. Você também não precisa esperar ficar com fome, porque muitas vezes o paciente que fez bariátrica tem a fome diminuída. E você pode fazer, então, várias refeições menores, colocando proteína e fibra em todas as refeições. Como é que vai ser cada refeição? Como é que você vai planejar cada refeição? Lembra do prato bariátrico? Se você não conhece o prato bariátrico, vai lá no meu perfil do Instagram, que tem várias publicações falando do prato bariátrico. Como é que é esse prato bariátrico? Vou te explicar agora. Você vai pegar o prato, vai dividir na metade, tá? Vou colocar aqui uma fotinho para vocês, ó. Vai dividir na metade. Metade desse prato bariátrico você vai encher de proteína. A outra metade você vai dividir em 3 partes. 2 partes você vai colocar coisas coloridas, porque nas coisas coloridas tem nutrientes e tem fibras, tá? Então vai ser a salada, vai ser os legumes, vão ser as frutas. E na parte de cima, esse 1/3 que sobrou da metade, você vai colocar os carboidratos. Aí vai entrar o pão, o arroz, o feijão, a mandioca, a batata,
a farofa, o que você quiser, o cuscuz, a tapioca. Então, em todas as refeições. Doutor, eu posso comer tapioca? Pode. Qual vai ser a proteína? Ah, tapioca é melhor que pão? O que você gosta mais, de tapioca ou de pão? Você come o que você gosta mais. Coloca uma proteína e coloca um coloridinho na sua refeição. Então, essa é a minha dica. Para um planejamento alimentar individualizado, você precisa de uma Nutri. Combinado? Quero saber se ficou alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você gostou, lembra de deixar o like. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve para você receber os nossos próximos vídeos. Fechou? Vejo vocês então no nosso próximo vídeo.